Boa noite, Christian. Boa noite, Christian. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, você está bem? Estou sim, graças a Deus. Que bom. Vamos lá. Nós vamos continuar, né, falando sobre o estágio de desenvolvimento, tá? E aí hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as características de cada faixa etária. Por que que é importante nós, né, sabermos da faixa etária, dos padrões de normalidade? Porque quando nós vamos atender, né, os padrões, tá, das patologias fonoaudiológicas com as características diferenciadas daquele desenvolvimento infantil para a própria idade, então a gente vai ter como um parâmetro para comparar. Na última aula, eu falei do desenvolvimento de Piaget, falamos de cada etapa de Piaget, tá? E hoje a gente vai ainda assim continuar estudando o desenvolvimento infantil. E essas características de acordo com cada faixa etária, tá? Bom, que a priori, né, a criança, né, nasce, sai de uma casquinha de um ovo, né, é uma nova descoberta, um mundo que ele vai descobrir, né? No início a gente sabe que esse primeiro momento ele é fundamental para todas as etapas, tá? E aí vem o processo de desenvolvimento intelectual de cada indivíduo. Então, a cognição, os aspectos, como a criança aprende, como ela escuta, eles são primordiais. Lembra que a gente estudou na fase de 0 a 2 anos, certo? E aqui a gente vai continuar, tá? Sendo que nós vamos pegar um pouquinho precocemente. Oi, Paulo, boa noite. E aí, agora, né, falamos em Piaget, a gente vai falar um pouquinho sobre Vygotsky, né? E Vygotsky também colocou os pilares básicos desse desenvolvimento e de pensamento de acordo com a classificação dele, tá? A princesa está vendo isso? Bom, a princípio, as funções psicológicas têm um suporte biológico, né? Pois são produtos da atividade cerebral. O que seria isso, né? Quanto mais informações, quanto mais cognição essa criança tem, tá? Aí a atividade cerebral vai ter muita mais resposta no desenvolvimento da linguagem dela. Outra, Vygotsky coloca que o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais, tá? Principalmente entre o indivíduo e o mundo exterior, né? Quanto que Piaget fala que o sujeito é neurobiológico, já Piaget não, coloca que essas relações entre o indivíduo, né, nós e o mundo exterior, que vão propiciar o melhor desenvolvimento nesse processo de desenvolvimento da linguagem. E ainda coloca que a relação homem-mundo, né, é uma relação mediada por sistema de símbolos. Então, né, sempre a gente vai, né, nós vamos aqui ter um parâmetro de Piaget e de Vygotsky nos aspectos do desenvolvimento da linguagem, tá? E aí nós vamos falar, né, esse desenvolvimento, segundo Vygotsky, né, com uma criança de 1 ano, tá? 1 ano e meio, tá? E é interessante que da forma como Vygotsky analisa, da forma como Vygotsky descreve o sujeito, diferente de Piaget, ele coloca que nesse momento a criança tem interesse por todas as espécies de atividade. Então, tudo que cerca a criança é um estímulo para um bom desenvolvimento da linguagem e uma aquisição de fala também, tá? Usa muito a imitação, por exemplo, quando ele vai, o adulto faz aí a mesma forma, o beijo, né? Dá tchau. Então, a imitação nesse desenvolvimento da linguagem, ele é muito positivo. E Vygotsky coloca muito bem esse uso da imitação, né? E ele também fala do compreendendo o significado das palavras, tá? É um momento que ela começa a entender, tá? De que forma a palavra chega, né, a informação e como é que ela vai exteriorizar posteriormente no desenvolvimento da fala.
E a capacidade de contato social, ela é muito importante neste período, tá? E ela é capaz de distinguir sons repetidos e rítmicos, tá? Por exemplo, ba, 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 da, né? Nhão, 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 né? Que é os primeiros nós que a gente vai se acostumando a levar na nossa vida. E é muito egocêntrica. É me dá neném. Então, sempre voltado para ela mesmo, tá? Nesse período de desenvolvimento, a gente, sempre que eu falar, vou dar algumas orientações também. Como é que se pode, né, é, estimular uma criança para que tenha um desenvolvimento de linguagem de fala muito mais tranquilo? Pegando, né, apalpando, ela vai descobrindo o tamanho, a forma, a mobilidade, tudo que cerca o seu mundo, tá? Deixa ela com outras crianças, criança que se desenvolve próximo de outras crianças, o desenvolvimento da linguagem pode ser mais eficaz. Não quer dizer que uma criança que se desenvolva sozinha não vai apresentar um bom desenvolvimento de linguagem. Proporcionar oportunidade para ouvir músicas, tá? Não repreenda, tá? Se a criança não compreende o que não pode fazer, não é nessa fase que já começa a repreendê-las, porque ela está descobrindo o mundo. Compreender que a criança considera ainda seus brinquedos como perto dela, né? E ela defende como tal. Ela puxa para o lado dela, né? Então, ainda se, com essa questão egocêntrica nessa fase, é dela, né? É da neném, pode ser até uma caixa de sapato vazia, né? Não, aqui a gente não vai ofertar pensando nos brinquedos mais, né, elaborados, como o Lego. Não, ela pode ter uma latinha, né, mas é dela, tá? E aí, como é que fica característico do desenvolvimento, né, entre 2 e 3 anos, tá? E aí, nesse momento, vai ter maior processo na linguagem. Dá, assim, em relação a tudo que o cerca, a linguagem vai estar mais desenvolvendo nesse período. Ainda aprende por imitação, tá? Maior desenvolvimento da inteligência, pode ser por dedução, tá? E ter uma memória mais desenvolvida nesse período e habilidade maior para expressar suas emoções, tá? É um período que ela já começa, né, as emoções ficarem afloradas e os pais perceberem essas emoções. E aí começam também as dramatizações. É importante que nesse período ela pode apresentar uma gagueira do desenvolvimento. Ela pode apresentar uma gagueira até os 6 anos, porque ela está descobrindo o mundo da fantasia, como a gente viu muito com as classificação de Piaget, né? Jean Piaget classificou em 3 etapas, 4 etapas, né? Com a última etapa. Já Vygotsky não, ele coloca muito essa interação do meio, tá? Observação de mais detalhes, já começa, né, a pontuar o que pode ser melhor para ela, tá? Ela já acorda, por exemplo, atualmente as crianças já acordam pedindo ou o celular, né, a atividade do YouTube, né, enfim, ou a televisão, tá? E a atenção nesse momento ela é mais desenvolvida. Então, quanto mais estímulos cognitivos, mais estímulos de linguagem, quanto mais estímulos sonoros, tá? Isso vai perpetuar para toda a vida do sujeito, tá? É um momento de muito bombeamento sensorial, através da música, né, Paola? Isso é maravilhoso nesse período, tá? Onde Vygotsky coloca que essa percepção ela é muito aguçada, né? Quando você coloca sons, né, eles adoram. Então, estimular a criança, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, com atividade sonora, com estímulos coloridos, né? Com estímulos que ela tenha curiosidade, é muito mais tranquilo do que uma privação de atividades, principalmente sensoriais. Nesse momento, ela precisa de muito espaço, né, até para correr, pular, e vai ser um bom desenvolvimento para as habilidades de lateralidade,
psicomotoras, tá? É, a tesoura, que a gente vai deixar ali no cortar, sempre assim ponta, né? Claro, né? E conversar normalmente com a criança e não imitar a fala infantil. Aquela questão de, às vezes, e o que que ninguém quer? Um exemplo muito clássico que nós adultos fazemos com a criança. Isso não é muito bom, tá? O faz de conta é uma descoberta importantíssima nessa idade. Precisamos do faz de conta, precisamos do brincar, né? Porque nesse momento, tá, esse faz de conta tem que ser trabalhado para que mais tarde, em outras idades, isso não Doutora, me... Oi? esse manhês que a senhora falou, no caso, só é bom até durante ele ser bebê, no caso, até 1 ano de idade. Sim, sim, com certeza, tá? Que é aquela a fala tati que nós adultos que fazemos. A criança ela não vem, não é nato isso. Claro que quando a gente fala mais ríspido com a criança, né, o tom da voz, você pode muito bem falar de uma forma calma, né? E ela compreender. Mas se você vai falar gritando com ela, ela pode achar que aquilo como se fosse alguma forma de impedir ou de puni-la, né? De punir a criança, tá? Dá oportunidade, aqui a dramatização deixam, porque é nessa etapa, tá? Tanto para Freud, novamente, que a gente sempre, né, faz uma comparação, como para Vygotsky, tá? E aí nós temos uma criança mais velha, tá? Então, assim, nesse período de 4 a 5 anos, nós temos essas características muito legais que a gente tem que saber para poder identificar o erro, identificar o que está alterado na linguagem ou na fala dessa criança. Então, o Vygotsky coloca, tá, que a capacidade para se concentrar ela é focada entre 15 a 20 minutos. Olha só, tá? Nesses 15 a 20 minutos, aos 4 anos, é o ápice, tá, que uma criança pode fazer um outback, entrada de estímulo, e depois fazer um feedback através das reações de comunicação ou da fala, com maior eficácia. Nesta fase, ela tem senso de iniciativa, tá? E ainda ela percebe que pode planejar, executar ideias, tá? Que é exatamente um mundo muito maior, né? Que já é a imaginação, que a gente fala assim, nossa, a imaginação é tão fértil que eles começam a contar às vezes mentira. Então, nessa fase que a criança começa a descobrir que se ela contar algo que seja planejado, como execução de ideia, e tiver uma resposta, e aí vem que a psicologia explica muito bem como a fase da mentirinha, tá? A afetuosidade, nessa fase, ela é muito maior, ela é muito mais curiosa. Se for para análise de comparação com Freud, é descoberta, né, dos órgãos, né, da diferença dos órgãos, né, muito eficaz nessa fase. Ela é capaz de concentrar e atenção por um período mais longo, ou seja, ela já começa a assistir um desenho, tá? Onde há o intervalo na propaganda, ela espera para voltar, né? Claro que agora com a televisão fechada, quase não criança não se vê mais televisão aberta, nem passam mais desenhos em televisão aberta, né? Se for colocar uma criança na Rede Globo, não passa desenho, não, né? Nem dia de domingo, mas passa desenho infantil. Eu acho assim uma falha muito grande, né? Porque são nós não podemos massificar que todas as crianças vão ter acesso ao YouTube ou uma internet, tá? Se ela mora num local distante onde ela só vai pegar uma televisão aberta, e onde fica, né, um desenho, atividades infantis, né? Então, assim, eu acho que isso é uma falha muito grande. Ela começa também a aumentar, né? A não ser anteriormente 15 a 20, é que ela já começa a ter uma quantidade muito maior, até 40 minutos, a partir dos 5 anos, né? E aparece o interesse pelo mundo fora das atividades dali, da concentração, do eixo do lar, tá?
E ainda, né, com a fase de 4 a 5 anos, né, segundo o Vygotsky, a gente tem algumas orientações que são muito tranquilas, principalmente, né, para a percepção do normal e do patológico da criança que não tem alteração de linguagem nenhuma de fala, e uma criança que vai chegar até nós, né, como terapeutas, com alteração. Nessa fase, uma boa orientação é oferecer brinquedos que possam exercitar seus sentidos, tá? E músculo. Então, aqui nesse momento, trabalhar o eixo corporal da criança, ele é muito bom para as habilidades de fala, de comunicação. Contar histórias, né? Ora reais ou fictícias, para que ela aprenda essas diferenças, tá? Aí eu vou conversar a história, lá o seu avô casou com a vovó, morava lá em Bragança, e lá tinha cavalo, babá, tá? Ou então uma história fictícia, né? Ah, o boi bumbá, né? As culturas, o folclore, nós sabemos que são fictícios, né? Aí o boto, o boitatá, né? Então, assim, essa limite da imaginação, ele é muito importante, tá? O contar de história, a musicoterapia, a ludicidade, as atividades psicomotoras com o corpo, elas são também primordiais para o resto de, de vivência de um ser humano, tá? Por exemplo, criança que tem privações muito psicomotoras, né? Que às vezes não brincam, tá? Não tem oportunidade, por exemplo, aqui uma imagem, imagina, pular saco, quase não se vê mais hoje criança fazer isso, tá? Dar bola, né, brincar, né, do jogar, né, isso melhora muito, principalmente o aspecto de lateralidade, direito e esquerdo. Opa. E também, tá, com a questão posterior da escrita, de que forma essa criança tem habilidade motora, tá? E como é que esse corpo se localiza no tempo e no espaço. Possivelmente, se for bem trabalhado nesse momento, segundo o Vygotsky, essa criança não vai apresentar uma descalculia ou um distúrbio de leitura e escrita, tá? Responder sempre as perguntas, né? Porque a gente viu lá que é a fase dos porquês, Piaget coloca muito bem, né? E aqui Vygotsky coloca que nós temos que responder as perguntas, tá? Ajudar a aceitar os limites, né? E dar oportunidade para compartilhar experiências com a família. E aí o sujeito já é como um todo, o sujeito já é uma comunidade. E aí a nossa criança está com 7 anos, né? O que nós chamamos de crianças típicas, né? Que não tem nenhuma alteração para que sejam atípicas. É importante. Ela faz perguntas sobre tudo que a rodeia, tá? É uma fase de muita curiosidade, tá? Ela tem bastante iniciativa. Nesse momento, às vezes, a professora na sala de aula, ela se disponibiliza, posso lhe ajudar, né? Se você está no processo de avaliação terapêutica, vamos montar, vamos guardar o jogo, você pode pegar o jogo para mim, isso é importantíssimo, tá? Distingue nessa fase melhor a realidade da fantasia diferente da fase anterior, tá? Nessa fase, quando nós vamos colocar uma história fictícia, uma fantasia, ela já pode dizer assim, ah, mas isso é de mentirinha, né? Isso é faz de conta, né? Tá? Período de transição entre o individualismo, tá? Isso é importante também, e a participação em grupos maiores, né? Ela aumenta o poder de concentração e atenção. Então, vamos trabalhar, vamos fazer orientação na escola, vamos fazer orientação em creche, vamos fazer orientação pedagógica. É importante estimular o professor, tá? Que nesse momento, claro, isso ele já sabe também, né? Porque a graduação, né? Ela deles da educação, ela é muito rica com os processos de desenvolvimento infantil, tá? Aumenta muito a concentração e atenção, e a maior capacidade de compreender, discutir e enfrentar situações emocionais. Então, quanto que uma criança, para Vygotsky, nessa fase, ela está em uma modelagem, né, com uma preparação para as fases posteriores e já consegue ter muito discernimento. Que
se pode fazer de orientação segundo Vygotsky, segundo que ele coloca como que o ser humano ele é fruto do meio, não diferente de Piaget, tá? Dei tempo para completar as tarefas. Por quê? Tá? É uma fase que é muito curiosa, muito ansiosa, né? Se ele não tiver esse tempo para completar essas tarefas, nós vamos estar bloqueando essa criança, tá? Dê oportunidade para ela criar iniciativa. Dê, tá? Ah, vamos fazer. Eles gostam muito nessa fase de fazer tipo bolinho de chuva, receitinhas caseiras. Dê oportunidade para ela. E dá um incentivo, dizer, poxa, tá muito bom, que legal. Registre, né? Contar e fazer histórias, tá? Já consegue, tá? Evitar chamar atenção e procurar colocar a criança muito bem à vontade. Claro que não é evitar de chamar atenção numa questão da educação, tá? E sim de chamar atenção que exponha ela de uma forma que ela fique constrangedora, chateada, inibida, tá? E evitar muita discussão nessa fase também. E aí a nossa criança já está lá, né, com 8, 9 anos, né? O Paulo já está com 9 anos aí, tá? Nesse momento, segundo Vygotsky, ela demonstra maior habilidade em distinguir fatos da ficção, tá? E aí, turma, eu vou sempre também relatar aqui que as crianças, nós não somos receitas de um bolo num formato único, né? Aqueles bolos que a gente compra agora, que vende, que é muito mais em conta, que é R$ 10. Que a gente brinca, é a forma, elas são iguais. Nós, seres humanos, cada um é feito de uma forma, de uma fórmula, na verdade, né? E cada um tem sua própria modelagem. Claro que nós vamos ter parâmetros para fazer comparações e estudos posteriores, como Vygotsky, Piaget, Freud, Levinsky, Chomsky, né? Para poder entender que aquela determinada patologia, tá? Passou batido lá naquela fase inicial. Quando nós fazemos aquela anamnese, que eu venho citando aqui com vocês, que nós vamos procurar saber o histórico dessa criança exatamente para saber se naquela fase ela estava na etapa certa, tá? Aqui ela já vai ter maior habilidade de exprimir suas ideias, definir seus problemas, né? Maior capacidade em aceitar crítica e avaliar a si próprio, tá? É importante um ser crítico, né? Saber receber crítica desde a infância, segundo Vygotsky, para que na fase adulta não seja aquele opositivo, que você dá uma sugestão, uma crítica construtiva, porque as críticas nem todas são destrutivas, pelo contrário. A crítica construtiva faz que a gente cresça muito mais, né? Ter interesse em pertencer a grupos, né? Nessa fase é importante que, né, as atividades acadêmicas, atividades extracurriculares, as atividades que nós vamos orientar, que também sejam compartilhadas entre eles em grupos, e ela apresenta aí uma independência em relação à família, tá? Ela já faz atividade sozinha, ela já consegue saber que ela acorda de manhã, ela vai fazer a higiene bucal, ela vai ao banheiro, o manual de rotina dela já é bem sinalizado. Sempre nós orientamos, por exemplo, quando a criança começa a apresentar problemas nas fases, faça um manual de roteiro, faça uma agenda diária, construa junto com ela as atividades dela, tá? Porque isso é importante para o resto de uma vida, para um todo, né? E aí nós temos algumas orientações também, segundo Vygotsky, né? Sempre que a gente falar de referenciar algum autor, a gente tem que colocar exatamente como eles pensam. Oferecer trabalhos manuais, tá? Brinquedos, brincadeiras mais elaboradas, diferente lá no brinquedo aleatório, tá? Entre 2 a 3 anos, que você dá uma latinha para ele bater. Aqui não, a gente já vai colocar uma brincadeira mais elaborada. E aí, proporcionar ao mundo da leitura de acordo com a preferência e capacidades, tá?
Nós não podemos vencer etapas. Nós não podemos pegar uma criança entre 8 e 9 anos de idade cronológica e idade mental. Sempre vou registrar isso nas aulas. A idade cronológica é a idade que a criança nasce, mas a idade mental pode estar lá bem defasada, tá? Orientar na apreciação do valor do outro, assim como da própria criança, e estimular a aprendizagem de práticas sociais. Socializar na infância, né? Hoje com o acervo que os pedagogos têm, os psicopedagogos têm, né? Facilitou muito. Hoje a criança não tem privação sensorial e nem privação de contextualizar suas ideias, tá? Então, isso é muito importante. Há algumas décadas passadas, as crianças não podiam, então elas ficavam muito sentadas, muito quietas. Hoje não, o professor já pergunta a opinião da criança, deixa que a criança participe desse mundo. Isso é muito importante. E aí nós estamos aí nessa fase que é linda, né? Uma fase que ela é uma fase que perpetua na nossa cabeça para o resto de uma vida, né? Aqui, né, todo mundo aqui com certeza tem boas ideias, boas lembranças quando tinha 10, 11, 12 anos. É uma fase de muita descoberta, tá? E aí também vem uma fase que a gente costuma falar que é um planejamento para o resto de uma vida, tá? Onde lá tem a coordenação visual, né? Motora, quase que definida como, na verdade, eu até considero hoje que as crianças de 10, 11, 12 anos já têm uma coordenação motora definida. Ela já começa a apreciar e medir forças físicas, habilidades com o outro, né? Interesse em explorar e experimentar em todos os aspectos, tá? Por isso que é uma fase que ela é muito presente na nossa vida, é muito mais fácil nós lembrarmos de fatos, não porque tem crianças, não, tem pessoas que não conseguem, eu não consigo lembrar muitos fatos da minha infância, com 4, 5, 6 anos, não consigo, por algum motivo não consigo, mas eu lembro muito já da adolescência, né? Por quê? Eu acho que foi uma fase que talvez eu tenha tido a oportunidade de expressar, de viver mais individualmente, né? Enfim, eu acho que aqui, como nós temos várias gerações, eu sou mais velha que vocês, né? As gerações mais novas, né, agora, principalmente quem tem 20, 19, 20, 21 anos, teve uma fase já bem diferente das outras gerações, que eu acho muito melhor. Eu, particularmente, acho que hoje nós conseguimos oportunizar para a adolescente, né, melhores formas de ver o mundo, melhores formas de aprendizagem, que eles sejam um ser planejador, que consiga exteriorizar suas ideias, né? A gente tem jovens cientistas, né? Que não existia. Aqui ela já está apta para planejar, tá? Pronta para assumir maiores responsabilidades, tá? E capacidade para generalização mais rápida e seguir facilmente o argumento lógico. Sociabilidade, nessa idade, ela é muito maior. E aí, quando nós vamos pegar uma criança com TEA, com transtorno do espectro autista, que muitas vezes não vem com diagnóstico precoce, as crianças com TEA já chegam muitas vezes para fono já com 8, 9 anos, né? Porque a dificuldade de dar diagnóstico é muito difícil porque precisa de um neuropediatra. E nós sabemos que essa categoria profissional, elas não estão em todos os segmentos. Não é muito fácil marcar avaliação com o neuropediatra, e são poucos, né? E aí a criança fica em sondagem, 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 não fecha o diagnóstico. Então, lá ele está com 10, 11 anos. Então, assim, se ele tiver característica diferenciada do que os pensadores, que os autores falam, então algo está errado naquele sujeito, naquela criança, tá? Vão seguir mais facilmente os argumentos lógicos e a sociabilidade, tá? Nova visão do mundo e mostrando uma maturidade muito progressiva nessa fase. Bom, para Vygotsky, que tipo de orientação seria nessa fase, né?
E aí, nessa fase, é a fase de oportunizar atividades, eventos, né? Orientação quanto à questão da competição, porque o mundo ele é muito competitivo, né? Todas as atividades que a gente faz, embora existe uma desigualdade muito grande, mas as competições elas são por o resto de uma vida. Aqui ela já consegue conversar, discutir as suas próprias opiniões, trocando de ideias, e já é uma pessoa que coloca sugestões e muitas são acatadas, né? E ela já consegue incentivar o diálogo com outras pessoas. E aí é importante orientá-la e apoiar sua iniciativa, deixando assumir suas próprias responsabilidades. Aí volto para a patologia, volto para nós enquanto terapeutas, né? Aí chega uma criança com 11 anos, totalmente desorganizada, que tem uma queixa da escola, que ela é hiperativa, queixa da escola, até porque o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, ele é um diagnóstico muito do neuro, né? Que não é só as nossas avaliações, precisa também de uma avaliação médica. E aí ele chega até nós, totalmente estabanado, não tem concentração, não tem rotinas. Quando você pergunta as rotinas em casa com a mãe, ela diz: não, ele acorda, deixa tudo jogado, não tem um sequenciamento, né? Não tem uma atividade, ele come, se deixar na mesa, ele pega o prato, leva para frente da televisão. E aí começou a distúrbio de aprendizagem, tá? Distúrbio de leitura e de escrita, descalculia. Aí vem todas as nossas DIS que vai para a nossa terapia, tá? E aí, quando você começa a tentar organizá-lo, chamar essa mãe para organizar a criança, aí já foge de trabalhar só com o paciente, e sim colocar a mãe junto para ter orientação também. Nós não conseguimos organizar uma criança se não tiver o papel do cuidador, de quem cuida, porque eles são supervisionados. A criança, ela tem uma supervisão, né? Porque senão fora disso é abandono de incapaz, deixar uma criança sozinha. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E aí chega bastante. Criança nessa idade chega para avaliação fonoaudiológica assim como um riozinho que flui na nossa direção. Por quê? Exatamente pelas queixas escolares, queixas de aprendizagem, queixas com a descalculia, queixas com a disfluência, que é a ausência de fluência, queixa com atividade fonética fonológica, né, que aí a gente vai ver os distúrbios articulatórios, vamos ver essa alteração de motricidade oral, entendeu? Já chega como um paciente, na maioria das vezes já é com uma patologia instalada. Por isso que nós temos sempre que entender o que é do desenvolvimento naquela faixa etária, com a idade cronológica batendo com a idade mental, tá, Paulo? E o que é, tá, que não é, que já é patológico, certo? Aí a gente tem aqui, né, só para a gente, antes de abrir para colocar a discussão, algumas máximas que a gente coloca de alguns autores, que muitos são, né, autores que ajudam todos nós nesse contexto. Brincar com uma criança não é perder tempo, tá? Hoje, com o avanço da tecnologia, o tablet, o celular, tirou muito a função do brincar, tá? Ganhá-lo, se é. Aqui eu vou ler a frase toda. Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-los. Se é triste ver meninos sem escola, mas triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Isso é uma frase de Carlos Drummond de Andrade que realmente retrata muito daquilo que a gente vê em alguns exemplos. Outra, Guimarães Rosa coloca que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Eu costumo sempre falar que nesse processo terapêutico, muitas vezes a gente tem que desaprender algumas formas nossas, algumas condutas nossas para ser um terapeuta. Tem que descontinuar algumas coisas que estão dentro da gente. Porque nós vamos trabalhar com o outro, nós não vamos trabalhar com uma máquina, trabalhar com um ser humano, tá? Que aí vem, às vezes, de uma
uma fase mal elaborada, lá na aquisição, vem pulando etapas do desenvolvimento, vem onde uma privação sensorial, onde aquela criança não teve acesso ao brincar, não teve acesso ao discutir, não teve acesso a colocar suas ideias, não teve acesso a viver o mundo da fantasia, tá? Aí já chega como um processo patológico, já chega para um tratamento. Da mesma forma que Jean Piaget, né, coloca que o professor não ensina, mas arranja modos de a criança descobrir com situações e problemas. Então, assim, essas máximas, essas situações, né, eu coloco muito como reflexão, porque terapeutas não são fadas madrinhas. A gente não vem com uma poção mágica também, né? Como uma medicação. É um processo terapêutico, onde envolve todos os aspectos, desde as fases que nós consideramos como primordiais, o que aconteceu em uma determinada fase, tá? Se naquela fase, né, de aquisição, se naquela fase pré-operacional de Piaget a criança não vivenciou aquilo que tinha vivenciado, um fato que é importante, por exemplo, quando você pergunta para a mãe, ela engatinhou? Alguém sabe me dizer aqui? Aí eu vou abrir aqui para a gente se ver todos. Tá? Aqui entre nós. Vocês sabem por que que a criança, qual por que que nós perguntamos e por que que quando ela pula a etapa, tá? Não é um bom desenvolvimento motor. Primeiro, né, a criança quando ela começa, né, sustentação de tronco, né? Começa com o eixo corporal, que ela começa a engatinhar igual um gato, tá? Igual um gato. A criança que pula essas etapas pode ser que é uma incidência muito grande, que ela vai ter problemas motores, tá? Aquela criança que pode ser estabanada, muitos adultos passam barreira de cama, quina de mesa, tropeçam, vai tropeçando em chinelo, aí você vai verificando, vê lá nas fases iniciais, quando a gente fala na anamnese, que pergunta isso para a mãe diz, não, ele não engatinhou, ele já saiu da posição sentado para ir correr, balbuciou pouco, já começou a falar os sons guturais. Então, essas fases são muito importantes na aquisição, tá? Quando chega uma criança com uma queixa que é muito comum, de dislexia, ou então distúrbio apenas da escrita, tá? Distúrbio de leitura e escrita, com uma desordem neurológica maior, e você começa, né, ver o traço motor dessa criança, é um traço rabiscado, ele escreve ou pressionando muito papel, ou então ele não atende às pautas, nem às linhas, né? Imagina o Paulo aqui que é músico, né? Imagina você colocar uma atividade musical para uma criança desorganizada. Não vai conseguir, né? Por quê? Na música, nos instrumentos, tudo são muito, né, pausados, detalhados, em escalas, né? Então, não vamos conseguir. E aí, muitas vezes, até, né, Paola, é interessante que a mãe coloca para fazer música. Não dá certo. Ela diz, esse menino já botei na música, já botei não sei aonde, já botei no futebol, não deu certo. Mas se parar para ver a organização dessa criança, a criança sempre tem uma agitação motora, a criança não consegue concentrar, não consegue fazer, colocar as ideias no contexto, não consegue falar o antes, o durante e o depois. Uma sequência lógica, se tem uma imagem para a criança para distinguir as figuras a fundo, ela não consegue. Tá? E pode ter certeza que nem sempre são desordens neurológicas, tá? São apenas crianças que precisam ser deixar essa descontinuidade que era e reorganizar essa criança, tá? E aí muitas vezes não é só o fono, não. Tem que ir para o terapeuta ocupacional, tem que ir para uma atividade, né? Essa atividade que seja uma atividade que tenha uma organização motora,
Criança que tem distúrbio de lateralidade, vai ter sempre uma dificuldade na fase adulta, se não for trabalhado esse distúrbio de lateralidade. São aquelas pessoas que quando dirige, quando fala assim, vire à direita, ele fica ainda, a direita é essa ou a direita é essa? E é muito comum a gente ver pessoas no nosso meio que têm essa dificuldade de lateralidade. São pessoas que, para passar na prova do Detran, bicho, terceira, quarta, quinta vez, a fazer prova, não consegue. Fazer baliza, né? Por quê? São habilidades, né, que nosso cérebro pensa, elabora e faz, tá? Nós, terapeutas, é muito provável que não cheguem crianças que seja tudo ok com a gente, tá? Senão não vai para terapia. Então a gente vai pegar crianças com certa desorganização, ou de linguagem, ou motoras, né? Ou a fala é um ato motor, né? A fala é um ato motor de alto nível, que passou pelo balbucio, né? Pelos sons guturais, né? Que passou todo lá com 6 meses, ele começou pá, mamá, né? Não foi assim, a criança nasceu, daqui a pouco já está falando. Não, tem todas as fases que nós temos que saber que elas têm que ser seguidas, tá? E aí vou abrir aqui para perguntas. Christian, Paulo, dúvidas, Paulo? Vamos colocar aqui para Paulo que trabalha com piano, né? Eu não sei tocar instrumento, não tenho essa habilidade. Eu considero que são atividades da musicalização muito elaboradas, né? As escalas são grandes, né? Imagina uma criança hiperativa se for colocar um professor de piano. Alguém? Camila, consegue, Camila, pensar? Como é, professora? Desculpa. Uma criança, só para perguntar para a Camila, hiperativa, que não tem, que tem distúrbio de atenção, colocar para fazer piano. Eu acho que ajuda bastante na coordenação motora. Ela acha que ajuda bastante na coordenação motora. O piano, na verdade, qualquer atividade musical, bastante, são atividades que fazem organização de pensamento, né? E habilidades também. Mas a criança, quando ela é hiperativa, que se coloca ela, tira ela direto da hiperatividade para um foco menor, às vezes ela não consegue. Aí começam as frustrações, né? Porque são pequenas habilidades que a gente começa descobrindo lá na fase de Piaget, de 0 a 2 anos, tá? Mas, assim, com certeza, Camila, é um bom processo para que haja um bom desenvolvimento. O Paulo ia falar. Pode falar. Chegando lá, começa a ensinar, né? Aí, dentro de 5 minutos, já começa aquele corrido, brincar e para, né? E já fala, você fica pegando o meu videogame. É porque vocês não estão escutando aqui o colega. O que é que ele falou? Uma criança, quantos anos? Uma criança de 8 anos que o pai colocou, né, para fazer piano, né? E ele é uma criança que estava muito, já tinha descoberto o mundo do celular. Não conseguiu concentração. O Paulo aqui relata que a criança não conseguiu concentração. Porque a musicalização, as atividades psicomotoras, a psicomotricidade, né? O ato motor da escrita requer o quê? Atenção. É muito hoje, né, com o advento de vários profissionais, chegam várias crianças com déficit de atenção e aprendizagem, sem hiperatividade, tá? O déficit de atenção, ele causa, né, um dos fatores que tiram muito a criança da boa escolaridade. O que é a boa escolaridade? Nós sabemos que na escola pública, né,
A criança não fica retida na primeira, na segunda série, lá passa. Aí chega na terceira série, a criança não foi alfabetizada corretamente, não faz, não consegue escrever, e aí vem, começa desencaminha, encaminha para cá, encaminha para lá, avalia daqui, avalia dali, quanto que algumas vezes foi lá no processo da evolução da escolaridade. Passou, escola pública não retém, é lei. Só vai reter quando a criança já está com 9, 10 anos. E aí vem, não, essa criança tem problema de dislexia, essa criança tem distúrbio de aprendizagem. E aí eu pergunto para vocês, se ele tem dislexia, que é uma patologia voltada para a escrita, tá? Se ele não tem, não consegue, não foi alfabetizado, ele tem dislexia? O que vocês acham? Claro que aqui a gente está aprendendo, tá? Mas a dislexia, tá? Ela é uma patologia voltada para a escrita, diferente dos estudos só de leitura e escrita, que é o DLE. A dislexia, ela é voltada, tá, para a aprendizagem, porque é uma patologia que ela tem um CID médico e a pessoa tem o indivíduo, o paciente, tem um CID que ele pode fazer vestibular com tempo maior, provas com tempo maior, porque ele tem que ter elaboração de pensamento. A pessoa com dislexia, ela aprende muito mais ouvindo do que lendo. A dificuldade para o disléxico de ler e compreender ela é muito grande. Tá? 70% das pessoas que têm dislexia não consegue aprender apenas lendo. Aprende melhor ouvindo. Tanto que a nossa terapia é muito voltada com os estímulos auditivos. Certo, Christian? Está calado, né? Certo, professora. Christian. Você conhece alguém? Sim, no meu antigo trabalho, tinha uma criança que às vezes ela ia acompanhada. E ela, às vezes, ela era muito agitada, tem autismo. Uma vez a gente foi para bater uma foto dele 3x4, meu Deus do céu, foi uma loucura. Ele não queria bater a foto, aí ficava irritado, não sei o quê, queria até bater na professora. E aí foi uma coisa bem... Aí, as crianças dentro do transtorno do espectro, né? Porque a gente vai estudar isso ainda, mas eles são leves, moderados e severos. Se for uma criança dentro do transtorno do espectro severa, e aí tem outras comorbidades que dificultam até o tratamento, tem que ser equipe multidisciplinar, onde só o É isso que fonoaudiólogo eu ia não vai. perguntar sobre a questão do aprendizado. Porque qual é a principal questão que a mãe, por exemplo, quer? Ela quer, eu acho que principalmente o desenvolvimento, né, da criança, né? Por exemplo, tem um filho da uma amiga minha que os médicos meio que desenganaram e tudo, dizendo que ele nem iria conseguir andar. Mas aí ela não desistiu, ela continuou indo atrás, correndo atrás, e foi com físio, foi, eu acredito, até com fonos também, ela deve ter tido. Porque hoje em dia ele anda assim, ele tem um pouquinho de entendimento assim. Ele não está muito, ele era muito agitado assim. Agora ele está um pouco calmo e ele toma mais medicações também ela fala que é muito forte. Sim, né? A medicação para melhorar essa hiperatividade dele, né? Deve ser. São crianças, como o Christian falou, uma criança que teve dificuldade para andar, os médicos não. Estou repassando aqui para o Paulo. Os médicos não deram um prognóstico bom para ela, né? Mas a mãe sempre levou, não desistiu. E aí, hoje, ele já consegue ter mais concentração e faz uso de medicação como apoio, não é isso, Christian? Isso. Você sabe o diagnóstico dele? É de autismo. Mas eu não sei se é leve, se é moderado. Não sei falar. Até porque ele tinha uma dificuldade motora aí, né? Precisa de fisioterapeuta, né? Isso. Assim, uma criança pode ser
TEA e ter outra comorbidade, tá? Então, aí vai ter um diagnóstico e uma comorbidade. Isso não é muito incomum, não, pelo contrário. Em vários casos, a criança não tem só um diagnóstico. E aí tem que trabalhar com equipe multidisciplinar, sempre. Pode? O primeiro slide que a gente colocou, aí estava dizendo que não pode a gente imitar mais. Quando vem uma criança, muda a voz, né? Ah, é, a voz Digamos, da atividade. e pensar que isso é errado. Não é a forma correta, não. Algumas vezes lá na fase do estímulo, mas a gente não pode dar o modelo errado. E pior de tudo isso, Paola, são pessoas adultas que falam homem casado com a esposa e vice-versa, né? Tati-bitati, né? Não sei se vocês já diferenciaram, né? Falando coisinha, né? Uma coisa assim. Isso. Não, a gente que é fono, a gente não orienta, não, dessa forma, não. Pelo contrário, a gente orienta que fale de forma correta, porque uma audição bem aguçada, né? A criança no início ela é uma imitadora, né? Imita muito o adulto, então tem que ter muito cuidado. Tanto que nós temos a gagueira do desenvolvimento, a disfluência, quando é do ambiente. Quando tem mais, por exemplo, alguém da família, a criança pode adquirir, sim, uma gagueira também. O meio ambiente, por exemplo, a gente falou de Piaget e Vygotsky. Piaget diz que o ser humano é neurobiológico, ele já nasce com a capacidade de, já Vygotsky não. Então, depois, lá para o final do curso, vocês já vão começar a ter uma linha de pensamento em relação a isso. Já Vygotsky coloca que o sujeito é o resultado da interação com o meio ambiente, com o outro, com o mundo, os estímulos. Então, assim, são pensadores diferentes. Eu tiro sempre um pouquinho de um e de outro. Eu não sou fechada, não, entendeu? Não sou assim, muito fechada em relação a isso. Christian, dúvidas? Paulo, dúvidas? Terça-feira a gente tem aula prática. Aí lembra, a gente imprimiu na última aula, tinha de motricidade e tinha da disciplina de ontogênese, de linguagem, que era uma anamnese. Mas aí a gente trabalhou só na aula passada, nós trabalhamos só motricidade, foi isso? Ou só linguagem? Estou tentando me lembrar. Motricidade, não foi? A próxima aula a gente vai trabalhar só em cima do protocolo de linguagem, da anamnese de linguagem, tá? Na prática. Isso. Tá, turma? Ok? Vocês estudaram agora no carnaval? O Christian eu sei que estudou, porque ele viu lá a aula, a gente até corrigiu. Corrige lá, Christian. Ah, tá. Eu vou dar mais uma olhada. Isso. E aí, gente, sempre que vocês sinalizarem, né? Porque às vezes a gente manda um link, né? E aí pode falar que troca, tá? Mas não deixe acumular, porque são conteúdos extensos, né? E a gente precisa estar ok para poder começar a ver o patológico, tá? O que não é dentro daquilo que a gente chama de típicos, né? Que a gente vai começar a ver os patológicos, tá? Tá, E, Camila? professora, Sim, senhora. Senhora é ótimo. Diga, meu amor. nessa questão aí da terapia, quando a gente Uhum. encontra assim, uma criança que, Hum. que quer bater e tudo, acho que deve ter uma criança muito agitada que vem Agressividade. isso. Qual, Sim. qual que é o principal? Vai ter várias crianças com agressividade. Vai ter várias patologias aí que pode ser, por exemplo, pode ser um opositivo desafiador, que são os TODs, tá? Hoje tem um CID dentro do DSM-5, que é o transtorno opositivo desafiador. É aquela criança que não gosta de ser contrariada. Hoje, né, você vê, por exemplo, alguns relatos de escola que criança puxa a faca, o professor.
né? Crianças são agressivas com os próprios pais, e aí tem que ter uma orientação de ordem médica, precisa sim de uma avaliação ou com neuro ou com psiquiatra, e existe também o farmacológico, que são as medicações que vão ajudar. Ou criança que não tem concentração, tá? Pelo fato dela não ter concentração e não conseguir aprendizagem, ela fica irrequieta, fica muito, né? Acaba que ela não tem concentração no conteúdo da disciplina. Então, precisa também. É importante frisar que sempre, quando tem algum distúrbio, tá? Nós não avaliamos, mas nós precisamos também de uma avaliação médica. Nem sempre a gente vai dar o ok com as patologias também. Precisamos de um aliado aí. Tá? E aí, às vezes, entra com os farmacológicos, que são algumas medicações moderadoras, né? E a psicoterapia ocupacional, enfim, psicólogo. Às vezes, crianças que sofreram muitos traumas, principalmente no período de 0 a 2 anos. Aí, elas, quando são mais velhas, elas começam a apresentar atividades emocionais que dificultam para o aprendizado. E, às vezes, a agressividade também. Algumas crianças com transtorno do espectro apresentam pequenos tipos de agressividade. E aí vai muito de como o terapeuta age com a criança, né? Porque nós somos terapeutas, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho algumas crianças na UEPA que apresentam um pouquinho de agressividade, então a gente já sabe, pede avaliação do médico para verificação da medicação, como é que está a evolução dele dentro do prontuário. Sozinhos, muitas vezes a gente não vai dar muitos resultados, a gente precisa de uma intervenção maior do psicólogo, e Assim, a aí a minha gente dúvida trabalha. era essa, no caso. Isso, Porque das terapias, né, como a senhora falou, os pais querem resultado, todo mundo quer o resultado, e aí a gente fica por com... isso que a gente sempre trabalha em equipe. Eu sempre digo, quando o profissional diz o paciente é meu e pronto, desconfie, né? Porque tem que estar verificando se as outras habilidades não são do outro profissional. Até que ponto nós vamos ajudar e até que ponto o outro profissional vai ajudar, Ah, sim, perfeito. tá? Ok, turma? Ok, Todo professor. mundo dormiu no carnaval, né? Descansaram, né? Estudaram, porque é uma turma muito quietinha. Gente, então tá. E aí, na terça-feira, eu espero vocês, tá bom? Tá, ok. Tá bom, Boa noite. professor. Olha, uma boa noite. E se tiver dúvidas, pode fazer na terça-feira, tá? Não deixe as dúvidas ficarem passadas, não, tá? Estou bem aberta em relação. Se eu não souber, eu vou dizer não sei, vou ver, depois eu trago a resposta, tá bom? Tá, ok. Tá bom, Uma boa professor. noite para vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Senhora também.